Mais uma aula por aqui e hoje a gente vai falar sobre a casa 4 do mapa astral. Bom, teremos companhia, como vocês podem ver, mas vamos lá, espero não acordar ele, porque senão ele começa a mexer em tudo aqui, né? E já viu, aí eu tenho que parar a aula, editar esse vídeo, porque senão não vai dar certo. Mas vamos lá, vamos falar sobre casa 4 do mapa astral. O que ela significa e o que ela quer dizer em cada signo. Bora lá. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Se você está aqui pela primeira vez, nesse canal a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você gosta desses assuntos, já te convido a se inscrever no canal, né? Conhecer aqui os nossos conteúdos. O Felpudinho, que tá dormindo ali atrás, né? Que ele gosta de fazer participações eventualmente, assim. E também as nossas playlists aqui. Essa aula vai estar disponível aqui numa playlist que a gente tem do curso gratuito de astrologia, e também essa aula faz parte do nosso curso online, que tem a versão de sala de aula e a versão do Hotmart. Eu vou fazer um vídeo mais específico para falar sobre esses tipos de curso, mas basicamente a sala de aula é onde a gente disponibiliza os conteúdos para quem quer estudar astrologia e aprender astrologia com base no seu mapa astral. É como se fosse uma junção de um curso de astrologia com uma mentoria. Eu vou estar lá comentando sobre o seu mapa, e é sobre o seu mapa mesmo. Eu vou pegar o seu mapa e vou te dar um retorno sobre esses conteúdos em cima do seu mapa. E a gente tem a turma também no Hotmart, que é onde você tem todos os conteúdos, você tem o nosso suporte, você tem a nossa assessoria, né? Mas a gente não tem um retorno específico em cima do seu mapa. Então, você vai aprender astrologia, você vai aplicar no seu mapa, beleza? Aí depende do que se encaixa melhor no seu perfil de estudo, no que você prefere. Mas, enfim, bora lá, então, para a nossa aula aqui do curso. Eu vou falar hoje sobre a casa 4, falamos já sobre as outras casas, falamos já sobre vários outros assuntos, né? E chegamos aqui nessa que é a primeira casa de água. Então, ela é uma casa muito importante, porque ela começa a tratar da nossa questão emocional. É a primeira casa que começa a falar do que a gente traz de raízes, de estruturas emocionais. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides. E aqui vocês podem ver que a gente colocou ali uma menininha com uma mãozinha no rosto, assim, e com vários bonequinhos, né, ali simbolizando várias emoções. A casa 4, ela muitas vezes ela é associada só com uma questão familiar, mas ela tem toda uma relação com toda a nossa estrutura emocional. Não é só a questão familiar. Claro que a família tem muito significado dentro disso, porque é na família que a gente constrói as bases do que vai ser a nossa autoestima, do que vai ser a nossa segurança, o nosso sentimento de pertencimento, é onde eu me reconheço como parte daquele grupo familiar. Então tem toda essa questão. Mas é também na casa 4, quando eu olho para a casa 4, eu tô vendo como que eu lido com o que eu sinto, eu tô vendo como que eu lido com as minhas emoções quando eu tô sozinho. Por isso que algumas vezes vocês vão ver as pessoas associando a casa 4 também a como eu lido com estar sozinho, estar na minha companhia. E as raízes, associando com a cidade natal, com o país de origem. Por quê? Porque é essa raiz. Se a gente olhar no formato do mapa, a casa 4 tem a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 4 está aqui. Ela está nessa base, né? A casa 10 vai estar aqui em cima. Ela vai estar no topo, a gente fala que é o ponto mais alto. Então, aqui tem que ter essa firmeza, essa estrutura. É a raiz, é o que solidifica ali, né? O que é a minha raiz? Se a gente pensar numa árvore ali, na raiz da árvore, é o que vai fazer com que ela tenha todos os nutrientes e tudo que é necessário para que ela dê frutos, dê flores, enfim. Então, o que eu tenho nessas minhas raízes? Então, essa casa é muito importante, né? Ela traz muito significado.
Qual é a esfera dessa casa? A esfera individual. Eu estou formando as minhas emoções, eu estou formando a minha estrutura emocional. Então, aqui a gente ainda está numa base individual. A posição é angular. Vocês lembram lá das casas angulares? As casas angulares são as que têm mais impulso, as que direcionam mais as coisas, as que se destacam no mapa. Né? Onde a gente tem planetas nas casas angulares é onde a gente coloca mais impulso. Então, assim, essa casa 4, ela tem um significado muito grande. Ela é uma casa angular. Ela é a 1, a 4, a 7, a 10. Tem grande destaque aí dentro desse mapa. O signo natural dela é o signo de Câncer. Então, tem associação com toda aquela energia que a gente estudou, canceriana, das emoções, das memórias, do passado. Por que das raízes? E muitas vezes a gente associar a raiz com ancestralidade. Tem toda essa ligação com Câncer também. Com as águas, né? O elemento água. Então, tem toda essa ligação. Essa casa é a primeira que demonstra as emoções. A estrutura emocional, as raízes e nossas bases familiares. Então, aqui começamos a lidar com o que sentimos e buscamos a segurança do afeto e do acolhimento. Então, por isso que a gente associa essa casa com família. É a primeira noção de acolhimento, de afeto, né? Por isso que a gente sempre fala, não se prendam na família unicamente pai, mãe, filho. Pode ter sido que a criança tenha sido criada pelos avós, pelos tios, que a criança tenha passado um período da vida com o pai, depois com a mãe. Mas, enfim, independente dessa estrutura, é o que aquela criança recebeu de acolhimento. Como que esse acolhimento foi dado? Né? Isso ocorre inicialmente onde? Na família, na infância, no ambiente que vivemos quando criança. Então, essa casa diz muito desse ambiente e dessa nutrição emocional. A gente vai olhar para essa casa, a gente vai entender de que forma essa criança recebeu essa nutrição, né? E aí, o quanto isso é importante, esses vínculos, né? É importante para a nossa estrutura emocional. Como que se deu esse vínculo? Esse vínculo foi de um afastamento, aqueles pais, aquela família, que a criança fica praticamente o dia todo sozinha, ela brinca sozinha, e aí quando ela vai socializar, ela já é aquela criança que tem uma dificuldade maior, ou de repente esses pais foram aqueles pais que colocaram ali joguinhos pedagógicos e trouxeram brincadeiras, eram pais muito ativos, né? Pais que introduziram muito rápido o esporte na vida da criança. Ah, porque meu pai me levava para jogar futebol. Ah, porque o meu pai me levava para fazer tal coisa. Minha mãe tinha o hábito de correr pela manhã e eu gostava de ir com ela. Tudo isso a gente vai trazendo de hábitos para a nossa vida. E isso vai gerando, esses vínculos vão gerando essa estrutura emocional também. Então é aqui que encontramos a forma como interpretamos o ambiente familiar. Isso é interessante porque muitas vezes a gente vai olhar mapas de irmãos e o irmão não tem a mesma casa 4, né? Ele vivenciou aquele lar de uma forma diferente. Então aqui as energias que nos cercaram, a percepção da figura materna, como foram esses primeiros vínculos, a gente enxerga tudo nessa casa 4. Assim como a gente enxerga na Lua, que a gente já viu, assim como a gente enxerga em Câncer. Então, para a gente ter uma percepção geral de como que foi a maneira como essa criança entendeu esses pais, essa família, a gente olha para a casa 4, a gente olha para a Lua e a gente olha para o signo de Câncer. E aí a gente entende, né? Sempre considerando que o signo é energia, o planeta é onde eu impulsiono essa energia e a casa é onde acontece. Então, traduzindo para cá, para essa questão familiar, o signo de Câncer é onde que está a sensibilidade dessa criança. Qual é a sensibilidade dessa criança? Onde que ela expressa isso? O planeta, a Lua, né, vai mostrar aonde que ela está direcionando essa sensibilidade. Ela tem uma sensibilidade, por exemplo, para as questões na comunicação, né? Vamos dizer que ela tem ali na casa 3, ela tem essa sensibilidade de Câncer. Aonde que a Lua dela mostra que ela coloca essa sensibilidade? Ah, é na 7, a Lua dela está na casa 7. Beleza, então ela está colocando essa sensibilidade dela nas relações, nas parcerias.
o que ela formou de estrutura familiar, que a gente vai ver lá na 4 dela, ela vai reproduzir nos relacionamentos, nas parcerias. É esse diálogo que a gente faz entre casa, planeta e signo, né? Por isso que aqui também estão nossas bases, onde buscamos segurança e afeto. Para onde voltamos? O que consideramos nosso lar e nosso ambiente de conforto? Então, aqui é aquilo que eu falei, para onde a gente volta? O que é considerado lar? O que é familiar? Né? Às vezes a gente vê aí mapas com virgem na casa 4, que a pessoa ela considera lar os ambientes que ela consegue ter a rotina dela ali, vivenciar a rotina dela, organizar as coisas. Quando as coisas estão em ordem, ela olha para aquilo e ela enxerga sossego naquilo, ela enxerga familiaridade. Tá do jeito que era a minha casa quando eu era criança, então tô em casa, sabe? Uma criança com aquário ali na casa 4, ela já vai se sentir à vontade onde ela puder ficar solta, onde ela tiver o menos de regra possível, né? E ainda tem todo o fator psicológico, que de repente a gente convida aí a Karen para vir aqui conversar com a gente de novo, que a gente pode reproduzir o contrário. De repente eu vivenciei uma casa 4 em virgem, com pais que me trouxeram toda uma regra, uma estrutura, e aí eu vou levar para minha vida a vontade de romper com essas regras, né? Então, depende de como o meu psicológico também vai absorver. Mas é na casa 4 que a gente vê para onde que a pessoa volta quando ela olha para dentro, quando ela olha para as emoções dela, né? Eu sempre trago um modelinho para vocês dos signos, né? Dessa casa em cada signo. Então, vamos lá, vamos entender como que é a casa 4 em Áries, né? Quais são os vínculos e como que forma a estrutura de casa 4 em Áries. A casa 4 em Áries, a estrutura familiar pediu independência e autonomia para essa criança. Então, é aquela criança que rápido, cedo na infância, os pais já querem que ela tome a frente das coisas, que ela faça por ela. Agora você escolhe sua roupa, vai lá e decide, sabe? Que os pais já vão impulsionando. Claro, na forma mais fluida, esse pai, essa mãe vai ser essa pessoa que diz, não, olha, agora você vai lá e escolhe a sua roupa, decide o que você quer vestir, você vai arrumar a sua cama, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Numa forma mais desafiadora, pode ser que seja uma negligência desses pais, e justamente essa negligência força essa criança a ser independente e autônoma muito cedo. Então, pode ter sido vivenciada de uma forma mais amorosa e menos, né? Aí a gente vai ter que ver outras partes do mapa. Mas, no geral, essa criança vivencia a necessidade de independência muito cedo. Outra questão desafiadora de Áries na 4 é, de repente, pais agressivos, violência em casa. Isso são coisas que podem acontecer com essa casa 4 em Áries, né? A segurança emocional vem da autoafirmação. Então, essa pessoa, ela desenvolve segurança emocional quando ela se autoafirma. Ela tem que buscar essa estrutura em si, né? Ela está desenvolvendo essa formação dessa autoafirmação. Em Touro, a estrutura familiar foi sólida e firme. Aqui já são aquelas pessoas que normalmente têm uma ligação forte com os pais, que de repente os pais passaram por questões financeiras, mas sempre procuraram garantir tudo o que precisava, né? Não tinha ali uma falta, uma escassez, porque os pais buscavam essa segurança, prezavam muito por essa segurança, né? Então, tem esse lado aí também. Um lado desafiador, pode ser que esses pais tenham passado muito essa necessidade de, olha, tem que buscar dinheiro, tem que buscar estrutura material, e tenham deixado de lado a questão afetiva. Então, em Touro, a segurança emocional vem do sentimento de pertencimento, né? Essa criança, ela teve essa estrutura muito sólida, ela lembra daquele passado, daquela família reunida, daquela pessoa que tinha, né, muitos parentes ali e todo mundo muito junto, ou então ela tem essa carência em função de pais que focaram muito na parte mais material, né, e deixaram de lado essa parte emocional. De qualquer forma, a segurança dela vem desse pertencer,
desse fazer parte de um núcleo familiar. Em Gêmeos a gente tem a estrutura familiar que pediu aprendizado, né? Vamos lá, pode ser de um jeito mais fluido, aquela família que incentivou os estudos, que buscou colocar nas melhores escolas, nos melhores cursos, pais que possibilitaram muitos aprendizados, ou pode ter sido aquela família que cobrou, exigiu notas excelentes, nada mínimo abaixo de 10, nada que fosse assim, que se essa criança tirasse nota baixa, ela passava por xingamento e vai ficar de castigo, isso e aquilo. Então teve uma cobrança ali. Pode ter sido um desafio dessa casa 4 em Gêmeos, né? A segurança emocional vem da expressão pessoal. Então, essa pessoa ela tem uma necessidade de trabalhar essa comunicação e essa interação. E é bem comum, por a casa 4 tratar do nosso emocional, que essa pessoa se sinta instável emocionalmente. Porque ela tem a sensação de que ela não entende o que acontece. Primeiro porque ela tenta racionalizar o emocional dela, né? Então, ela traz um signo de ar para cá, que é uma casa de água, que a gente não consegue explicar racionalmente. E segundo, porque ela sente que ela tem várias coisas ali, ela é muito múltipla no que ela sente. Mas, na verdade, ela tem realmente uma expressão desse emocional que é bastante múltipla, né? Que não é uma coisa só, ela consegue sentir raiva e se sentir feliz depois, e se sentir motivada e dali a pouco não querer mais nada. Então, ela tem essa multiplicidade geminiana nessa parte emocional, né? Câncer, a estrutura familiar foi de vínculos emocionais profundos, né? Então, canceriano de casa 4 tem um vínculo emocional profundo com essa família, né? Com essas raízes, com a questão da ancestralidade também, tem muita conexão, né? E a segurança emocional vem do cuidado e do afeto. Essa pessoa precisa dessa atenção, desse cuidado, desse acolhimento também. Numa forma mais fluida, essa conexão pode ter sido de uma família, como eu disse ali, muito unida, né? Meio parecido com touro, assim, muito unida, muito fortificada, muito próximos todo mundo, né? Ou pode ter sido que essa família tenha gerado inseguranças muito profundas, né? Que a pessoa tenha uma desconfiança dela, uma insegurança com as capacidades dela, em função de crenças que ela vem carregando aí de família. Leão, a estrutura familiar teve um grande destaque, né? Então, assim, Leão, é bem comum até a gente ver Leão na casa 4 como aquela criança que foi desejada, a gravidez que foi planejada, a criança que foi filha única e teve o centro das atenções. De alguma forma, ela teve um destaque ali na família, né? Pode ter sido de uma forma boa ou de uma forma ruim. Pode ter sido, por exemplo, aqueles pais que querem controlar o filho de todas as maneiras, né? Mas, de alguma forma, ela tem esse vínculo muito forte também com essa família. E a segurança emocional vem do autoconhecimento, porque a gente tem o Sol, a gente tem Leão aqui nessa casa, né? Lembrem que o regente de Leão é o Sol, ou seja, ela está num processo de entender, de iluminar as emoções dela. Ela está num processo de olhar para essas raízes, para essas questões emocionais profundas, de entender com profundidade o que ela sente, né? Então, a gente tem aí um processo de autoconhecimento para acontecer. Virgem, a estrutura familiar pediu ordem e regras claras, lembra do que a gente falou? E a segurança emocional vem da disciplina. Então, essa pessoa, ela sente que o emocional dela se abala quando ela está em meio à desordem. Ela fica emocionalmente instável quando a coisa não está organizada. Isso para a Lua em Virgem também. Isso para quem tem Câncer na 6. Lembra que eu falei da questão de onde está Câncer? Também vai refletir um pouquinho disso. Por quê? Porque a pessoa precisa de ordem ali na rotina dela, na organização, do dia a dia. Né? É isso que traz segurança emocional para ela. Quando a coisa foge do controle, não precisa nem ser aquela ordem ali de botar, sei lá, os potinhos um dentro do outro, que nem eu falei numa live esses dias, ou de ter a casa eternamente limpa.
não nesse sentido, mas ela precisa saber do que ela tem dentro de casa, dos horários dela, saber que está tudo bem definido. Isso passa segurança para ela. Aí, claro, o desafio pode ser realmente uma pessoa que fica excessiva com a questão de organização, de limpeza, de nada pode fugir do meu controle, né? Pode ser um desafio dessa casa 4. Libra, a estrutura familiar pediu compreensão e dedicação, né? Então, Libra na 4, Lua em Libra, muitas vezes essas crianças foram aquelas crianças que eram as que apaziguavam. Num lado mais desafiador, tinha pais que brigavam muito conflito dentro de casa, e era essa criança que tinha que estar ali compreendendo, né? Fazendo o papel que deveria ser do adulto. E aí a gente tem uma inversão de valores aí, ou então essa criança é aquela que vai ter outras crianças próximas e ela compartilha os brinquedos, e ela troca, ela gosta dessa troca, né? E a segurança emocional vem do equilíbrio do eu e do outro, porque ela se perde muito nesse outro também. O emocional dela tá muito misturado com o emocional do outro. Escorpião. Escorpião, a estrutura familiar foi de emoções intensas e drásticas, né? Escorpião na 4, a gente fala assim, ó, que é complicado, porque a criança já vivencia cedo coisas bem drásticas, coisas bem intensas, né? Então, a segurança emocional dela vem da autotransformação. Ela precisa lidar com essas questões que ela vivenciou em um nível mais profundo, né? Ela vai precisar passar por um autoconhecimento, uma intensidade desse aprofundamento em si mesmo, para ela transformar essas questões e conseguir estruturar melhor a vida dela lá na 10 com Touro, né? Conseguir dar uma firmeza maior para as coisas. Porque essa raiz dela foi muito intensa, foi muito profunda, colocou ela em emoções bastante intensas também. Sagitário. Sagitário, a estrutura familiar foi expansiva e reflexiva, né? Então, por um lado, a gente tem aí uma estrutura familiar que possibilitou também muito conhecimento, muita expansão de consciência, né? Pais divertidos, pais que brincavam junto, que levavam as coisas de uma forma mais leve. Ou também é outro indicativo bem grande de pais que não tinham responsabilidades com essa criança, né? Uma criança que se cria assim mais largada, que falta ali um olhar mais atencioso, né? Porque Sagitário, na via desafiadora, ele tem muito essa questão da irresponsabilidade. Então, é complicado, né? Com essa estrutura familiar aqui, quando vai para esse lado mais desafiador de casa 4, normalmente ou o pai que não foi presente, né? A criança passou um bom período sem saber do pai, sem ter contato com o pai, com a mãe, tem essas questões, né? E a segurança emocional vem da expansão de consciência. Então, ela está com um signo de sabedoria, de conhecimento na casa 4. Ela está descobrindo essas raízes emocionais dela. Ela está num processo de se autoconhecer. Capricórnio. A estrutura familiar pediu amadurecimento cedo. Então, assim, aqui também, essa criança precisou amadurecer cedo, assumir responsabilidade cedo, né? E isso, de uma forma desafiadora, pode ter representado perdas, pode ser que é aquela criança que ela tem que, de alguma forma, assumir a responsabilidade por um irmão, por alguém próximo, ela tem pais complicados e ela precisa tomar a frente das coisas, né? Então, uma criança que amadurece cedo. A segurança emocional vem de se autoacolher, porque muitas vezes quem tem casa 4 em Capricórnio não teve esse acolhimento do adulto. Ela precisou amadurecer cedo. E aí é interessante a gente ver os opostos complementares que a gente estudou no módulo passado, né? Quando a gente olha para a casa 10 dessa pessoa, ela leva câncer. Então, essa nutrição que ela não teve ali na 4, ela tenta acolher todo mundo externamente, no trabalho, na vida social dela. E claro que isso pode trazer desafios bem grandes, né? Ela tentar suprir essa carência emocional doando muito para o outro, né? Então, isso é um ponto a ficar atento.
Aquário. Aquário e estrutura familiar foi fora do padrão. Também dá pra gente pensar numa família super good vibes, né? Colocou essa criança em contato com diversas religiões, diversas percepções, tudo muito legal, beleza. Mas também dá pra pensar naquela família que pode ter negligenciado, pode ter sido uma família sem padrão nenhum para nada, essa criança ficou muito perdida, desorientada. Já vi muito mapa de casa 4 em aquário, que a família tirava totalmente a liberdade dessa pessoa, né? E aí a gente pensa assim, como assim? Mas aquário é a liberdade, é o entusiasmo, é aquela coisa de buscar, né, a autonomia, respeitar o indivíduo. Mas aí que tá, se tem desafios envolvendo essa energia aquariana, o que acontece é exatamente o contrário. Né? Já vi luas em aquário também que os pais eram extremamente controladores, limitavam a expressão dessa criança, limitavam a autonomia, tinha limites do que podia, do que não podia, tinha muitos tabus envolvidos nessa relação, porque tem desafio de aquário, né? E aí, o que essa criança precisa como segurança emocional? A segurança emocional vem de aprender com as mudanças. Então, ela tem esse aprendizado de saber olhar para fora, enxergar que podem existir coisas diferentes, que ela pode vivenciar outra percepção, que ela pode fazer diferente, que ela pode entender que os pais dela eram daquela forma, mas ela pode fazer diferente. Então, ela está nesse processo de aceitação da individualidade dela, né? De aceitação do ser eu, do meu jeito, por mais original, estranho, esquisito que possa parecer, mas ser eu mesma, né? Muitas vezes essa casa 4 tem dificuldade de olhar para dentro. Peixes. Peixes, a estrutura familiar pediu doação e conexão. Aqui também tem uma outra questão que é bem complicada, que é quando essa criança assume praticamente a responsabilidade pelos pais, por entender os problemas do pai, por, sabe, aquele contexto familiar bem disfuncional, em que, de repente, a mãe tem algum problema sério de saúde, tem algum problema sério com dependência de alguma coisa, e essa criança tem que fazer aquele papel totalmente empático, de entender, de compreender, de evitar ao máximo dar problema, quando é ela que precisa ser cuidada, né? E não ela cuidar da mãe, é a mãe que tem o papel de cuidar dela. A Karen falou disso, né, na live que a gente fez sobre astrologia e processo terapêutico, que existe funções dentro desse lar. Então, os pais nos cuidam, não é nossa função cuidar dos pais, né? Claro que a gente também tem essa empatia, mas entende que quando isso se inverte totalmente, essa criança não foi cuidada. Ela teve que cuidar naquele lar. E isso pode ser muito complicado. Quando a gente tem de um lado mais fluido, já vi muitas mamães aí de casa 4 em peixes, que é aquela mãe que vai fazer lá as orações, os mantras, e coloca essa criança rodeada de cristais, e vê a energia da criança, e faz o mapa astral da criança. Tem isso também, né? Então, tem esse lado fluido também. Mas a segurança emocional vem do quê? Vem do desenvolvimento da espiritualidade e da introspecção para a expansão. Então, essa pessoa, ela tem que voltar para si, ela tem que voltar para o espiritual dela, para uma interiorização maior, se permitir olhar para si, né? Isso é uma questão também, porque ela tem uma sensibilidade muito grande, ela tem uma ligação muito forte com essa sensibilidade, mas muitas vezes ela não se permite olhar para esse nível todo de intensidade emocional que ela tem, de conexão que ela tem, né? Porque o tempo todo, a infância e todos os acontecimentos levaram ela a se bloquear nesse sentido. Então aqui a gente tem um mar aberto para descobrir, né? Então deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Então assim, as questões que vivenciamos na infância e no lar refletem o que iremos carregar ao longo da vida. Então, o signo que aqui está diz muito do que fazemos com o que carregamos, né? Então, aqui, o porquê que é tão complicada a casa 4 ali em Escorpião? Porque a pessoa vai ter que transformar muito profundamente aquilo, ou então ela vai sim levar desconfiança
para o outro, ela vai sim levar uma percepção de mundo que ela vivenciou muita coisa intensa dentro desse lar. Então, como que agora eu solto isso, né? Como que agora eu aprendo a confiar, sendo que eu já vi tanta coisa complicada ali dentro? Então, a gente tem essa tarefa aí, que é uma casa mais intensa por causa disso, né? Porque é uma tarefa profunda. Quando olhamos para dentro, quem encontramos? O que temos nas nossas caixinhas de lembranças, né? A estrutura que se formou desse passado nos leva a vivenciar uma experiência positiva quando voltamos para nós mesmos. Muitas vezes a pessoa não quer voltar para essa casa 4, né? A pessoa que tem peixes ali na 4, eu não quero olhar para minha sensibilidade, porque se eu olhar eu vou ver que eu tive que abrir mão da minha sensibilidade quando eu mais precisava, quando eu mais estava frágil, quando eu precisava, sei lá, de um abraço, de uma mãe, de um pai. Eu não tive isso. E aí eu não olho para essa sensibilidade, porque me dói olhar para essa sensibilidade, né? Quando a gente tem ali Sagitário nessa casa 4, às vezes eu não quero olhar para o meu lado mais dinâmico, mais divertido, mais solto, porque esse lado dinâmico foi o que o meu pai, divertido e solto e brincalhão, foi o que me deixou na infância e não me cuidou. Então eu não quero olhar para isso, eu não quero encarar isso. Então muitas vezes essa casa é uma casa que dói, né, olhar para ela. Por isso que aqui temos uma casa muito importante, também conhecida como fundo do céu. Ela mostra essa profundidade que é a estrutura, a base, o chão, a estabilidade do que sentimos, né? Ela é a formação desse solo. O que tem nesse solo? Esse solo é fértil? Esse solo está abandonado lá há bastante tempo? Esse solo tem uma plantinha aqui, outra ali, né? Como que tá esse solo aí que a gente tem nesse mapa? Qual emoção que a gente planta nesse solo? Então, a casa 4 interceptada. O que acontece quando a gente tem uma interceptação aqui? As bases familiares e emocionais foram vivenciadas com alguma repressão, né? Porque tá bloqueado ali. Tem um signo bloqueado ali dentro. Então, o sentido de segurança emocional fica mais desafiado. Essa pessoa, ela, vamos dizer que ela tem uma interceptação ali de Libra, aquela coisa da doação, de trocar, ela tem muita vontade, ela tem aquilo internalizado, mas ela não conseguiu fazer isso no ambiente familiar dela. Então, a pessoa busca aceitação e pode ter muito medo de lidar com o que sente. Demanda da pessoa uma compreensão do signo anterior, a gente sempre fala isso, né? Ao signo interceptado e o signo posterior também. E, em geral, expressa o lado sombra do signo interceptado, podendo buscar externamente a segurança emocional que só ela própria pode se dar, ou se fecha em lembranças e não consegue lidar com o que ficou do passado. Tem as duas possibilidades, né? Ou ela acaba buscando fora, ou ela se fecha nela mesma e ela não lida com aquilo, ela lida muito escondido com aquilo, né? Tende a não gostar daqueles que expressam a iniciativa desse signo interceptado, porque ali percebe uma energia que em si está oculta, bloqueada, exigindo primeiro a formulação adequada do signo que está na cúspide do signo que fecha essa casa. Então vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, né? Eu deixei essa imagem porque assim, a gente pode ter nessa interceptação, essa sensação de não conhecer o que existe realmente no nosso emocional, o que está internalizado ali, que estrutura foi essa, né? A gente fica meio que perdido em várias outras sensações, e aí aqui a gente está aqui no meio disso, preso nisso, mas o que está me bloqueando, eu não consigo ter clareza do que me bloqueia, né? Isso acontece com a interceptação. Então, vamos para um exemplo. Olha esse exemplo aqui. Eu tenho Capricórnio interceptado aqui na 4. Essa pessoa tem Sagitário abrindo essa casa 4, tem Aquário fechando essa casa 4. Então, se eu sei que a interceptação bloqueia algo, o que está bloqueado aqui? Ó? Essa pessoa tem Júpiter em Capricórnio. Vocês lembram que a gente viu que Júpiter é expansão? Vou tomar uma aguinha aqui. Vou pedir para você deixar o like enquanto eu tomo água, se gostar da aula. Clicar também aqui embaixo para saber da próxima turma que vai abrir, do nosso curso lá no Hotmart. Enquanto
você faz isso, eu tomo minha aguinha aqui e já volto para nossa reflexão. Bom, então, o que acontece? Se na interceptação eu tô bloqueando alguma coisa, então esse bloqueio de Capricórnio, a gente olhar para esse Júpiter e dizer que a pessoa tem uma expansão profissional, uma expansão na questão material, né? Até muitas vezes expansão de riqueza nesse sentido. Mas o que acontece? Ela tá com isso bloqueado, ela tá com isso bloqueado em questões emocionais. Ou seja, ela pode ter sido bloqueada no sentido de a capacidade dela ter sido questionada, de ela ter tido pais que colocavam muito à prova se ela era realmente capaz de fazer alguma coisa, se ela ia dar conta daquilo, que tiravam a autonomia dela, sabe? Esses pais que não vai trabalhar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, aqui dentro de casa as regras são minhas. E ela tem essa repressão de se perceber como alguém independente, capaz de construir as coisas dela. Quando a gente olha para a abertura dessa casa, a gente tem Sagitário. Então, o que ela tem que trabalhar para chegar na consciência desse Capricórnio? Lembra que Sagitário é sabedoria, é o nosso autoconhecimento, é a busca de um propósito. Ela vai ter que trabalhar o autoconhecimento, a descoberta dessas emoções dela, para ela entender que aqui tem alguma coisa que machucou muito o sentido de produtividade dela, de independência, de capacidade de realização, né? Ela vai ter que entrar nesse processo de um propósito maior para chegar aqui, né? De soltar a alegria dela, de soltar a expansividade dela, para ela descobrir que ela é capaz de fazer, de produzir, de construir a própria vida. E aí, em Aquário, aqui fechando em Aquário, ela se soltar, ela realmente perceber a originalidade dela, perceber o jeito dela de ser, de fazer as coisas, né? Porque Sagitário também é a questão do divertimento, da expansão. Então, talvez ela se cobre muito, não se solta porque tem medo de parecer irresponsável, de parecer imatura. E aí ela fica se prendendo ali naquelas questões, né? Então, aqui vocês percebem como essa casa tem importância pra gente nessa questão emocional, o quanto isso impacta no que eu percebo de mim mesma, no que eu entendo da minha capacidade emocional. Essa casa, ela é muito forte, ela tem um significado muito grande no nosso mapa. Próxima casa que a gente vai falar é a casa 5, e a gente vai entender o que a gente leva aqui dessa casa 4, dessas raízes, como que a gente transforma isso nas nossas criações, que a gente faz lá na casa 5, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Aqui embaixo tem mais informações para você saber do nosso curso também. Acompanhe o canal para saber das novidades. Vejo vocês no próximo vídeo. Super beijo, até mais. Tchau, tchau.